Olá, sejam todos muito bem-vindos à terceira aula do webinário O que eu faço com as minhas crises de ansiedade. Eu sou muito grato a todos que estão, que continuaram comigo até aqui hoje, e esse é um projeto relativamente novo para mim. Eu nunca fiz uma palestra online, não sabia usar esses equipamentos todos aqui, e estou muito feliz de poder democratizar, como eu falei na sessão passada, costume do psicólogo. Na sessão passada, não, na palestra passada, como eu falei, é muito importante que a gente consiga conhecer sobre as nossas crises, principalmente nesse momento onde tem tantas coisas acontecendo, né? Tantas coisas novas, tantos desafios e, por consequência disso, muitas pessoas sofrendo com crises de ansiedade. Então, fico muito feliz por fazer a minha parte, né? Por conseguir ajudar vocês aqui. Então, vamos lá para a aula de hoje. Quem ainda não viu a primeira aula e a segunda aula, a gente vai falar um pouquinho resumidamente delas para linkar aqui com a aula de hoje, tá bem? Vamos lá? Abri algo errado aqui. Agora sim. O que eu faço com as minhas crises de ansiedade? O que aprendemos até aqui? Você tem tomado nota disso? Você tem conseguido colocar no seu dia a dia? Se faça essa pergunta. Isso é válido para tudo. Você está lendo um livro, por exemplo, depois você lê um capítulo, você percebe o que você aprendeu até aquele capítulo do livro? Porque o mais importante não é apenas você participar, não é apenas você ler o livro. O mais importante é você aprender algo produtivo a partir daquele conhecimento. E conhecimento precisa ser aplicado. A informação se transforma em conhecimento a partir da aplicação. Então tenta colocar o que eu estou falando em prática e veja o que funciona para você. As técnicas, né, de terapia, de webinários, de palestras, elas funcionam muito parecido com medicação. Então você vai lá no seu médico, ele te receita uma medicação e você vai usá-la ou não. Né? Se você conseguir usar no seu dia a dia, você vai perceber se está funcionando ou não. Se não estiver funcionando, você vai trocar a sua técnica, vai tentar uma outra forma de agir, mas o mais importante é que você use para que o seu médico tenha algum parâmetro de como ele vai mudar ali a sua intervenção, a sua maneira de lidar com aquela situação, né? Se ele precisa melhorar, aumentar a dose, diminuir a dose da medicação ou tirar até mesmo a medicação e substituir por outra, tá? Então, o que vocês vão fazer? Colocar em prática o que vocês estão aprendendo aqui e a gente vai trocando, né? A gente vai descobrindo coisas novas, né? Mais para frente vocês verão que vocês terão a possibilidade de continuar nesse processo de autoconhecimento comigo. E nós vamos falar sobre isso. Vamos lá. O que nós aprendemos até aqui? Aula 1. Basicamente, né? O que é ansiedade, os tipos de ansiedade, ali onde sua ansiedade aparece mais, o diário das emoções, que é uma técnica fundamental. Depois me respondam se vocês estão conseguindo usar o diário das emoções, porque ele será uma base importante, tá? No diário das emoções você vai ganhar um hábito fundamental, que é descobrir suas emoções, perceber elas e perceber os contextos que elas aparecem. A ansiedade vem aí nesse kit, né? E você vai perceber que sua ansiedade é contextual, mas você não é a sua ansiedade. Eu dizia no sábado, lá no grupo de WhatsApp, que existe um erro cometido pelas pessoas que sofrem com crise de ansiedade, ou até mesmo com ansiedade em geral, que é o erro da personalização. Né? As pessoas imaginam que são a ansiedade, que a pessoa imagina, ela se personaliza, não é? Então ela fala, eu sou ansiosa, eu sou ansioso, mas acredite, você não é a sua ansiedade. A sua ansiedade acontece em alguns momentos da sua vida. E o Diário das Emoções vai te ajudar a definir quais são esses momentos, para que você consiga ter mais qualidade nos seus esforços diários. Tá? Então isso é fundamental. Use o Diário das Emoções. Tá? E depois nós aprendemos também na aula 1 como lidar com as preocupações produtivas e improdutivas. Em seguida, na aula 2, nós aprendemos o que são as crises de ansiedade, que são episódios intensos de ansiedade que duram ali de 10 minutos a 1 hora, depende de cada pessoa. Tem sintomas como coração disparado, falta de ar, tremedeira, dor muscular, suor frio, dores de estômago, enfim. Nós falamos sobre todos esses sintomas e o que eles significam. Então, se você ainda não assistiu a aula 2, ela é fundamental para você entender sobre suas crises de ansiedade, tá? E também expliquei, né, que existem alguns momentos da nossa vida, né, através do conhecimento do Diário das Emoções, você vai conhecer quais são esses momentos, mas existem momentos da sua vida em que você está mais propenso às crises acontecerem.
Embora você tenha talvez a sensação de que elas vêm do nada, elas podem ser a soma de vários estressores na sua vida. E é muito importante que você conheça o que te estressa na vida e como lidar com esse estresse, como direcionar melhor as suas preocupações. Então, a partir daqui, nós seguimos em frente, minha gente. O que nós vamos aprender hoje? Técnicas de respiração. Eu serei muito sucinto, tá? Perceba, normalmente as pessoas esperam um segredo, né? E é lógico, tem coisas que atrapalham, que a gente vai desvendar aqui, e tem situações que são mais subliminares que a gente precisa descobrir. Mas a gente precisa começar a fazer o básico, né? Embora que as técnicas aqui não serão tão básicas assim, mas assim, nós precisamos aprender a fazer o básico. Então as técnicas que eu passei, se tem alguma muito complicada, tente usar a mais simples, tá? Mas faça, isso é o mais importante. Na verdade, você fazer o básico todos os dias faz muita diferença. Então não espere o segredo necessariamente, espere fazer o básico todos os dias. E é lógico, se você descobrir o segredo de algumas coisas, você vai lidando com isso. Existem alguns macetes, né, que a gente precisa ir descobrindo ao longo da nossa vida e que podem nos ajudar muito nas crises de ansiedade. Então as primeiras técnicas são as técnicas de respiração. O nosso sistema respiratório ele é fundamental porque ele é o primeiro sistema que alimenta as nossas crises de ansiedade. Como eu falava na aula 2, 60% dos casos de crise de ansiedade relatam a sensação de falta de ar, de hiperventilação, né, de puxar muito ar, muito oxigênio ali do ambiente. Então, daí a relevância de a gente falar das técnicas de respiração. Como identificar gatilhos de crise de ansiedade? Isso é muito importante, perceber quais são os seus primeiros sintomas, né? Isso é muito importante. E as técnicas de relaxamento muscular passivo e progressivo, que aí terá um material de suporte para vocês lá no WhatsApp também, tá? Como eu não vou conseguir fazer aqui com vocês essas técnicas, terá um material de suporte. E quem continuar comigo depois do webinário, terá mais materiais ainda mais especializados sobre o tema, tá? Vamos lá. Por que trabalhar a respiração? Essa imagem é perfeita, não é? Só não é perfeita porque a mão de baixo está no abdômen. Poderia ser um pouquinho acima. Mas por que é importante trabalhar a respiração? A respiração é o alimento da nossa ansiedade. A respiração nutre as nossas crises de ansiedade e a ansiedade em geral, até a ansiedade intensa. Então é muito importante que a gente consiga trabalhar a nossa respiração. Existem muitas pessoas que não respiram de forma consciente. E a respiração é a base de muitas coisas, né? E principalmente nos casos de ansiedade. Algumas pessoas simplesmente respiram artificialmente ou muito profundamente, né? Intensamente, de forma rápida. Então existe uma forma de respirar de forma consciente que pode te ajudar a controlar a sua ansiedade. Essa é a primeira forma que a gente vai trabalhar aqui, tá? Vocês estão vendo a imagem? Essa moça está com a mão no peito e com a mão no abdômen. Tá? Eu vou sugerir que a gente levante um pouquinho essa mão aqui para o diafragma. Nós fizemos esse exercício na aula passada, nós vamos repeti-lo aqui para iniciar essa aula de hoje. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse exercício, outras formas de praticar esse exercício para fortalecer o nosso sistema respiratório, tá? Então essa região aqui, essa mão sobe um pouquinho. O exercício da sessão passada, da aula passada, aliás, era o exercício de respiração simples. Só para relembrar vocês, puxa 3 segundos o ar pelo nariz, repitam comigo. 1, 2, 3, segura. Solta pela boca por 6 segundos ou mais, até esvaziar. Esvaziou? Puxa novamente pelo nariz por 3 segundos. Você pode fazer de 10 a 20 vezes esse exercício. É interessante que você faça antes das crises de ansiedade e em vários momentos do seu dia a dia. Pratique a respiração consciente antes das crises de ansiedade, porque você terá mais habilidade no momento da crise. No momento da crise você pode respirar um pouquinho mais intenso que o normal, fazendo barulho com a boca, tá? Soltando. Mas o mais importante é que você solte o ar de forma linear.
tá? Então você vai soltando aos poucos para não soltar muito no início e nem muito no final, tá? Não soltar assim. E nem, tá? Você não vai soltar muito no início e nem muito no final. Você vai soltar de forma linear, como se fosse uma linha reta, acompanhando a sua respiração, tá? Então, só para vocês conhecerem melhor o seu sistema respiratório. O ar entrou pelo nariz, passa pelo pescoço, pelo peito, não enche o peito, apenas passa pelo peito e ele vai encontrar o diafragma onde estão as costelas falsas. As costelas falsas farão esse movimento, não sei se dá para ver, né? Para permitir a passagem de ar. O ar entrou, esse movimento é feito. Preencheu o diafragma, né? O ar saiu. E assim será feito esse movimento, tá? Isso é importante de vocês entenderem, porque é essa região que precisa estar inflada, tá? Não é o peito. O peito é apenas passagem de ar. Então façam esse exercício quantas vezes julgarem necessário até que vocês encontrem uma habilidade natural. Tudo na vida é habilidade. Então, se você aprender a dirigir hoje, começar a aprender a dirigir hoje, você precisará prestar muita atenção na hora de trocar marcha, muita atenção na hora de trocar acelerador e embreagem, né? Na hora de dar a seta, na hora de fazer a baliza. Você vai precisar prestar muita atenção nesses momentos. Quando você dirige há 20, 30 anos, você não precisa mais prestar essa atenção, você já faz movimentos naturais. A intenção de você trabalhar a respiração antes das crises de ansiedade é você condicionar o seu cérebro a respirar de forma consciente e saudável, para que na hora da crise você não entre nesse movimento de respirar de forma não saudável, tá? Então isso é gradativo, você vai aprendendo aos poucos e vai condicionando o seu cérebro, tá? Aqui é muito importante, eu falei sobre isso na semana passada, ou na palestra passada, eu tratava sobre isso e falava assim da importância de nós irmos passo a passo, de fazermos o básico para não pularmos passos importantes, para que a gente não pule passos que são fundamentais. Né? Aprender a trabalhar com a respiração de forma simples é muito importante. Depois nós vamos passar para outros exercícios, tá? Deixem a ansiedade de lado aqui um pouquinho e percebam que é muito importante que a gente siga o passo a passo. O segundo exercício de respiração, deixa eu ver se tem algum slide falando dele. Agora me fugiu da memória. Não. O segundo exercício de respiração, ele é uma variação desse primeiro, tá? Então você vai puxar o ar pelo nariz, vai sentir o diafragma, a região diafragmática inchar, a sua mão estará ali em cima, você vai soltar o ar pela boca, mas não vai sentir sua mão baixar como no exercício anterior. Você vai manter a sua mão em cima e seu diafragma inchado, tá? Quando você soltar todo o ar pela boca, você vai soltar de repente o diafragma para que ele volte ao normal, tá? Percebem? Então, a respiração entrou pelo nariz, preencheu o diafragma, você manteve ele cheio aqui, né? Você puxou por 3 segundos, aqui, puxou por 3 segundos, manteve o diafragma inchado, depois você vai soltar pela boca a respiração, mantendo o diafragma inchado e a mão elevada aqui, porque ele está inchado. Depois que você soltar toda a respiração pela boca, segurando o diafragma inchado, você vai soltar o seu diafragma e ele vai voltar ao normal. João, para que eu preciso fazer isso? Isso é um exercício de canto. Por que eu vou fazer um exercício de canto numa aula de crise de ansiedade? Gente, o nosso sistema respiratório, ele precisa estar fortalecido. Então, nós estamos lidando com um instrumento fundamental para as nossas crises de ansiedade. Então ele precisa estar fortalecido para que a gente consiga respirar de forma consciente e para que toda a musculatura que envolve o sistema respiratório esteja à nossa disposição nesse momento difícil, tá? Esse exercício eu faço no momento de crise, João? Não. Esse segundo exercício de respiração você faz no momento em que você estiver tranquilo na sua casa, em que você não estiver tenso, não é? A ponto de imaginar que pode ter uma crise de ansiedade. Então você vai fazer no momento que você estiver tranquilo. Pode gerar alguma sensação ruim, João? Pode gerar uma sensação ruim. Por isso essa é uma técnica de respiração e de exposição, tá? Você pode estar exposta a alguma sensação de falta de ar aqui quando você fizer
esse tipo de exercício. Por isso, fazer ele de uma forma muito gradativa. Tá? O que é gradativo? Faz aqui hoje 2, 3 vezes, depois na próxima semana você começa a fazer 10 vezes, na próxima 20 vezes, tá? E assim você vai fortalecendo a musculatura e também controlando a sua respiração. Tem um poder psicológico inconsciente muito grande fazer esse exercício. Porque no momento que você não está numa crise de ansiedade, você estará controlando o seu sistema respiratório. Você aprenderá a controlar o seu sistema respiratório. Então, durante uma crise, você saberá controlar, você terá mais conhecimento sobre ele e mais fortalecimento. E aí você vai lidar com um sintoma que está presente em 60% das crises, tá? João, se eu começar a fazer hoje, amanhã meu sistema respiratório estará fortalecido? Não, não estará fortalecido, tá? Saúde emocional tem mais a ver com maratona do que com passe de mágica, tá? Então, desconfie muito se algo é muito superficial, porque provavelmente isso não é estruturado, não vai te ajudar a médio e longo prazo, tá? Então, fujam dos segredos e pratiquem os exercícios, repitam os exercícios, tá? Os segredos, eles podem até funcionar durante um momento, mas depois você não vai enfrentar de uma forma saudável a sua ansiedade. Vou citar um exemplo aqui de segredo para vocês. Algumas pessoas usam o seguinte segredo: tem medo de falar em público. Então o que elas fazem? 2 horas antes de um evento que elas vão falar em público, elas praticam exercício físico exaustivamente. Então vão cansadas para esse evento, porque toda a energia que a sua ansiedade usaria, ela usa durante aquela atividade física. Por que isso não é recomendado? Porque você não vai lidar com a sua ansiedade e você pode ter uma crise de ansiedade no momento de exaustão, que seria muito pior. Então, não façam isso, tá? Eu sei, a internet é cheia de segredinhos, né? Cheia de dicas maravilhosas em alguns momentos. Mas assim, a gente precisa respeitar o passo a passo, o gradativo, a caminhada, tá? Vamos querer pular os passos não aí, não pular os momentos importantes. Entenderam, gente? Então vamos novamente. Puxou o ar pelo nariz, ele preencheu o diafragma, você segura puxou por 3 segundos pelo nariz, preencheu o diafragma, você segura o diafragma cheio e solta o ar pela boca, ainda segurando o diafragma. Depois que você soltar todo o ar pela boca, você recolhe o diafragma novamente. Exercício de fortalecimento e de exposição. Então, se você não se sentir à vontade para fazer esse exercício, tá tudo bem, tá? Não se preocupe, não é um exercício obrigatório. Volta para a respiração simples, uma coisa de cada vez, tá? Então é muito importante. Não vou passar mais exercícios complicados do tipo tapa o nariz esquerdo. Gente, esse exercício vocês conseguem encontrar, mas o que eu quero que vocês e a gente pode falar, né, quem vai continuar na jornada comigo, a gente pode falar sobre eles e eu posso monitorar vocês mais de perto depois. Mas eu quero que vocês aprendam o básico e repitam o básico diariamente. É o mais importante aqui, tá? Então, vamos para as técnicas agora de relaxamento muscular. Novamente, essa técnica, nós chegamos aos 18 minutos de aula, né? Nós falamos aqui sobre os exercícios de respiração, sobre o que a gente viu já até aqui no seminário. E agora nós vamos entrar numa parte fundamental da ansiedade, que é a ansiedade física, não é? As dores musculares, a tremedeira, a rigidez muscular acontece durante uma crise de ansiedade. Nós precisamos aprender a lidar com a musculatura corporal durante uma crise de ansiedade. João, existe um segredo? Novamente, não existe um segredo. Existe um trabalho feito, estruturado, comprovado cientificamente. E é isso que eu gostaria que vocês seguissem aqui. Tá? Eu sei que é difícil. A ansiedade diz o quê? Eu preciso resolver isso amanhã. Tá? Mas assim como uma dieta, uma reeducação alimentar, uma atividade física, se você buscar o segredo, provavelmente você não vai seguir, não vai ter os resultados que você gostaria de ter. Então é muito importante que você siga esses exercícios de uma forma programada, gradativa e com motivação de manter eles, tá? Manter eles na sua rotina. Eu faço uma pergunta aqui para vocês. Se você respirar daquela forma que eu falei lá no exercício anterior,
se você fizer esse exercício 5 vezes ao dia, digamos assim, né? Vamos diminuir, se você fizer 2 vezes ao dia, na hora que você levanta e na hora de dormir, todos os dias, o quanto você acha que você terá controle da sua respiração daqui a 6 meses? Tenta imaginar isso, tá? Se você não fizer aquele exercício e continuar não prestando atenção na sua respiração consciente, o quanto de controle você terá da sua respiração daqui a 6 meses, tá? Por que eu faço isso? Isso é uma técnica que eu uso bastante em terapia, dentro do diálogo da motivação, tá? Porque nós somos consistência, nós não somos segredos, nós não somos o que nós fazemos agora, nós somos o que nós fazemos com frequência, nós somos o ato da repetição, né? Então, quando nós colocamos em prática e andamos em consistência com coisas que realmente podem nos ajudar a médio e longo prazo, aí sim nós conseguimos mudanças substanciais, tá? Então, para manter a sua motivação, lembre-se da caminhada, tá? Eu quero manter esse exercício por 6 meses, o máximo que vai acontecer é eu aprender muito sobre a minha respiração, né? Aprender a respirar de forma consciente é o mínimo, aliás, que pode acontecer, né? Então, ansiedade é tensão, nós todos sabemos disso. Você conhece as tensões do seu corpo? O quanto que você fica atento à sua musculatura corporal diariamente? Então, de repente, você está lá, você está agora, por exemplo, né, assistindo esse seminário. Será que suas pernas estão ali batendo? A gente tem aquela síndrome das pernas inquietas, né? Será que isso está acontecendo contigo agora? Será que você está nesse seminário pensando em como será depois? O que você vai fazer amanhã? As preocupações do seu dia a dia? Será que você está aqui e não está aqui? Está aqui com seus olhos, com seus ouvidos, mas a sua cabeça está nas suas preocupações? Isso é muito importante, porque isso gera tensão corporal. E a nossa ansiedade, ela acontece muito quando nós focamos demais, ou aliás, quando nós não percebemos as nossas tensões, não percebemos quando estamos mais acelerados do que o normal. Então presta atenção no seu corpo, né? Como é que está a sua postura corporal, as suas costas, como é que estão, né? Você agora, nesse momento, está com a testa rígida, solte ela. Você não precisa estar com a testa rígida, tá? Solte o queixo um pouquinho. Faça o exercício de respiração comigo. Relaxa a musculatura do seu corpo, tá? Encontre o melhor lugar ali na cadeira que você está sentado agora, tá? Relaxa os seus braços na poltrona que está do seu lado. Ou se estiver na cama, relaxa os seus braços agora. Perceba o seu corpo, tá? Isso é muito importante, porque nós vivemos em tensão o dia todo. E o nosso corpo precisa voltar ao estado natural da nossa musculatura. Assim como a respiração precisa voltar ao estado natural. Né? Então eu sugiro lá que no exercício de respiração, vocês façam o exercício e em seguida vocês voltem ao normal da sua respiração. Né? Sem forçá-la, sem ser superficial, apenas de uma forma natural. Né? Então é muito importante. A sua musculatura agora está mais relaxada. Quando você começou a notar ela, a expectativa é essa, que ela fique mais relaxada. E é importante que você preste atenção nas suas tensões diárias. Né? Algumas pessoas falam assim, poxa, no fim do meu dia eu estou esgotado demais. Por que será? Não é? Será que existe muita sobrecarga? Porque o caminho não é, na verdade, você deixar de fazer as coisas importantes. Né? Ir lá comprar uma casa no campo e morar no campo. Não é isso. O caminho é você se conectar com você. Tá? Eu acho que essa é a questão, uma das questões mais importantes de todas as aulas que a gente vai ter aqui. Se conecte com você, com as coisas que você está fazendo no momento. Saia um pouquinho do seu pensamento e conecte com o seu corpo. Você está relaxado, está tranquilo, ou suas pernas estão tremendo, você está todo tenso ali para fazer o que está fazendo naquele momento. Né? Isso é muito importante. Comece a praticar isso a partir do simples. Lá no grupo do WhatsApp eu vou disponibilizar um relaxamento muscular para vocês, tá? Que aí será, eu indiquei aqui só para a gente iniciar o porquê é importante fazer o relaxamento muscular. Relaxamento muscular não se faz no momento de crise. Novamente, é um condicionamento físico e corporal para que você consiga relaxar a sua musculatura.
Quando você condiciona o seu cérebro, você ensina ele, isso se torna automático, né? Ele percebe a tensão e relaxa no dia a dia. Quando você tiver uma crise de ansiedade, será mais fácil você controlar a sua musculatura, porque seu cérebro já está condicionado a fazer aquilo. Você repetiu aquilo diariamente ao ponto dele ficar condicionado e entender que aquilo é importante para você. Então isso é o mais interessante, eu acho, de tudo, né? Se conectar com você. O ansioso vive muito nos pensamentos. Os pensamentos têm um significado muito grande na vida do ansioso. Então o pensamento aparece, ele fica muito tenso, muito preocupado. Tem um livro maravilhoso que eu indico para todo mundo, que é, o nome do livro é Saia da Sua Cabeça e Viva a Sua Vida. Porque o que o autor quis dizer sobre isso, né? Saia da sua cabeça, seus pensamentos são só pensamentos. Se você ficar alimentando preocupações o dia inteiro, você terá muitas tensões musculares. Então, algumas somatizações, dores nas costas, dores nos ombros. De onde vem tudo isso? A fisioterapia é importante, é muito importante. Mas pode ter um conteúdo simbólico aí, né? Pode ter um conteúdo simbólico. Você não está prestando atenção em você. Você está promovendo tensão diariamente. Então isso é muito importante. Vamos para o próximo slide. Vamos lá respirar novamente. Eu esqueci desse slide, eu fiz o exercício de respiração lá no início. Mas vamos novamente aqui acompanhar o exercício de respiração, tá? Para ficar muito fixo para vocês. Eu vou explicar aqui, vou aproveitar e explicar o porquê que é importante praticar esse tipo de respiração nos casos de hiperventilação, né? Nos casos das pessoas que respiram de forma muito rápida durante uma crise de ansiedade. Então elas alimentam o sistema do medo com muito oxigênio e elas colocam para fora pouco dióxido de carbono. O que acontece? Um desequilíbrio aí, tá? Tem um efeito chamado hipocapnia que acontece com a pessoa. E aí ela pode experimentar tontura nesse momento, não é? Ela precisa ter um equilíbrio entre oxigênio e dióxido de carbono para que seu sistema, né, não experimente sensações desconfortáveis. Então, quando ela condiciona o corpo dela a soltar mais do que puxar oxigênio, durante uma crise de ansiedade, o sistema respiratório já estará condicionado a fazer isso. Então vai ser mais fácil de você fazer isso. Se você não condiciona, não adianta você querer usar na hora essa técnica. Tá? Muitas pessoas fazem isso, elas entram lá no Google, técnica de respiração para controlar uma crise de ansiedade. Algumas pode até funcionar, tá, gente? Isso é importante, pode até funcionar com você. Mas quando você condiciona o seu sistema respiratório, vai funcionar infinitamente mais. Então, puxar 3 segundos, porque você tem que não puxar oxigênio, mas soltar por 6 para equilibrar. E daí, durante um momento de crise, solta a respiração até esvaziar de forma linear, tá bem? Vamos lá, estamos chegando aos 30 minutos de aula. Eu prometi que a aula seria mais rápida hoje, né? Técnicas de relaxamento muscular. Então, envolvem todas as técnicas toda aquela lógica, né, que eu passei para vocês, das técnicas de relaxamento, e eu vou passar para vocês o material de apoio, mas eu quero explicar basicamente como funciona para vocês as técnicas de relaxamento muscular, tá? Então, nós temos a técnica de relaxamento passivo. Inicialmente, você fecha seus olhos, entra num estado mais meditativo, não é? Lembrando que a meditação não é a ausência de pensamentos, é apenas você estar em silêncio, focando na sua respiração, tá? Então tudo bem se os pensamentos vierem, você não vai negá-los, mas você também não vai conversar com eles, você não vai se preocupar com eles, você só vai observar eles indo embora e você voltando para a sua respiração. É como se você estivesse numa postura irresponsável, né? Você não tem responsabilidade de resolver aqueles pensamentos naquele momento. Então você deixa eles acontecerem simplesmente. Isso manda uma mensagem poderosíssima para o seu cérebro. Né? Você não precisa comprar as ideias que passam na sua cabeça. Você pode simplesmente observar que isso está acontecendo, ao invés de comprar isso para você. Então isso é fundamental. Né? O que é tão importante? Nós estamos num mundo muito acelerado. Então nós temos pouco espaço no nosso dia a dia para não se responsabilizar pelas coisas. Nós toda a vida assim estamos ali resolvendo problemas, se preocupando, comprando ideias, tendo novas ideias, né?
E aí esse momento em que você para respirar e daí relaxar a musculatura, você tira a responsabilidade de pensar. O pensamento aparece e você não dá tanta importância para ele, né? Você fica num movimento mais de observação, né? Então, sem julgar o quanto de pensamentos que estão vindo, que isso é um erro que o meditador iniciante comete, né? Que é ficar ali julgando os pensamentos. Então, nossa, eu não devo ficar pensando nisso, eu tenho que voltar para minha respiração. Não, você simplesmente observa a sua respiração. O pensamento aparece, ele vai perdendo a importância quando você não dá atenção para ele, tá? Você observa ele indo embora e volta com a sua respiração naturalmente, tá? E aí depois que você faz esse primeiro exercício com os olhos fechados, você começa a fazer o exercício do relaxamento passivo, que é um exercício de você focar primeiro na sua mão direita, tá? Foca com os olhos fechados, foca na sua mão direita. Quem quiser começar a tentar fazê-lo aí, fica à vontade, tá? Quem estiver sentado ou deitado, foca a sua atenção com os olhos fechados na mão direita. Você pode imaginar os músculos da mão direita, a estrutura óssea da mão direita. E a intenção é que você relaxe completamente sua mão, tá? Soltando ela completamente, deixando-a imóvel, sem nenhum tipo de resistência, e percebendo se existe alguma tensão ali. Se existir alguma tensão, você vai relaxar totalmente, até você perceber que a musculatura da sua mão direita está totalmente relaxada. E assim você segue para o braço direito, depois para o ombro direito, depois o ombro esquerdo, braço esquerdo, mão esquerda, pés, pernas. Quando chega no abdômen e no peito, você só vai sentir a movimentação da sua respiração. Mas sem forçar o abdômen nem o peito, você só sente a movimentação da respiração. Percebe também a estrutura facial, né? Se existe algum músculo representando rigidez ou se movendo ali. O intuito é que você chega ao final do relaxamento passivo. Por que é relaxamento passivo, né? Porque você só está observando cada músculo do seu corpo e relaxando completamente. Você está se deixando entregar uma sensação de leveza, de tranquilidade, sem se responsabilizar, sem mexer eles, né? Deixando eles imóveis e tranquilos, totalmente soltos. Você se deixa entregar a essa sensação. E uma vez que você está entregue a essa sensação, você vai relaxando devagar, gradativamente, até o seu corpo todo estar relaxado. Você pode praticar esse exercício como uma estratégia de higienização do sono. Você deixa de lado um pouquinho as mídias ativas, né? Deixa de lado o celular. O celular pode ser algo ruim para a hora de dormir, porque ele está ali ativando seus estímulos, né? Então isso é muito, aliás, está estimulando, né, o seu sistema nervoso central. Você está vendo notícias, está compartilhando, está assim ativo, né, com a participação ativa naquela situação. Então o celular pode ser ruim. Então substitui o celular por um relaxamento passivo, tá? Eu vou dar as instruções mais afinadas lá no grupo. Talvez eu mande um áudio de guia, né, falando como é o relaxamento passivo. É importante. Tem um relaxamento que é a técnica do relaxamento de Thompson, que não vai dar tempo da gente passar aqui hoje. Mas se surgir a oportunidade, eu vou mandar o material para vocês praticarem a técnica de Thompson. A técnica de Thompson ela é diferente do relaxamento muscular passivo. Você não vai ficar passivo apenas respirando e se conectando com você mesmo. Você vai fazer alguns exercícios que vão tensionar a musculatura e depois destensionar. Tá? Então, por exemplo, você está deitado na sua cama, então você vai fazer muita rigidez com o braço e depois soltar ele totalmente. Tá? Então, fica rígido, depois solta. Isso ajuda a equilibrar as tensões diárias, voltando assim de forma muito manual daí, né, a um estado de relaxamento muscular, que é fundamental, né, e você vai trabalhando assim de forma gradativa até que você encontre esse relaxamento muscular, né, de forma natural. Isso é muito importante, tá? Então essas duas técnicas que eu queria passar para vocês. E aí na próxima aula, aliás, antes da próxima aula, eu vou enviar o material de suporte dessas técnicas, tá? Então eu vou enviar um material de áudio e vou mandar um material escrito também para vocês praticarem essas técnicas de relaxamento no seu dia a dia, tá? Então, quem não está no grupo do WhatsApp, esteja no grupo, porque essa aula foi para explicar a importância, mas a prática será feita lá no grupo, tá? Então, muito importante que vocês estejam no grupo. E aí o que a gente vai ver na próxima aula? A aula mais importante. Deixa eu voltar aqui, P. Isso é importante.
a aula mais importante de todas, tá? Por que, João, a aula mais importante de todas? Porque a gente vai sintetizar algumas coisas, vai fazer algumas vivências e vai trabalhar coisas fundamentais para o tratamento das crises de ansiedade, tá? 4 dimensões da autoestima para o desenvolvimento de uma mentalidade saudável contra as crises. Se você não trabalhar a autoestima, você nunca vai trabalhar suas crises de ansiedade, tá? Essa é a grande verdade. Então hoje está cada vez mais claro no mundo psicológico. E a autoestima não é aquela coisa de eu gosto de mim, eu me maquio, enfim, é muito mais que isso. Tem 4 dimensões, só para eu dividir com vocês, deixar um gostinho de quero mais aqui, né? Tem a dimensão estética, tem a dimensão das competências psicológicas, tem a dimensão da resolutividade, tem a dimensão da importância para as pessoas e para o mundo, enfim. Autoestima reforçada significa a diminuição das crises de ansiedade. Os 3 passos do tratamento do transtorno do pânico. Então, eu vou trazer o que é essencial para o tratamento das crises, né? O que você precisa para começar a meditar hoje? Há algumas objeções que as pessoas têm, do tipo, eu não consigo meditar, sou acelerado demais, eu penso demais, os pensamentos invadem minha cabeça. Enfim, a meditação é importante porque se o relaxamento muscular é o estado natural do corpo, a meditação é o estado natural da mente. É onde a mente deveria estar, tá? Em completa harmonia e com um espaço ali em branco, onde você está relaxando e tirando, desintoxicando todo aquele estresse diário que gera as crises de ansiedade, tá? A meditação é fundamental. Então, quando a gente fala, João, as crises de ansiedade, eu preciso trabalhar com elas, meditação é fundamental. Se você não começou a fazer ainda, amanhã a gente vai começar a aprender melhor sobre elas e falar também de alguns erros muito comuns que pessoas que meditam cometem, tá? Mudança de estilo de vida no combate às crises de ansiedade. Isso aqui é uma base muito importante para tudo que a gente faz, tá? Mudança do estilo de vida. Muitas pessoas falam assim, eu quero tratar as minhas crises de ansiedade em específico. Eu falo, não tem como você tratar em específico as suas crises de ansiedade, tá? Não tem só vou tratar as crises de ansiedade. Existe um contexto para cada coisa que a gente faz, né? Inclusive em terapia. E esse seminário está tratando desse contexto também, tá? Sendo muito sincero com vocês, porque assim, técnica por técnica vocês vão encontrar no Google, tá? Só que elas não vão funcionar fora de um contexto. E aí, fora de um contexto e fora de uma lógica, né? Existe uma lógica gradativa para você usar técnicas. Então você não vai começar a usar uma técnica de respiração super sofisticada se você não consegue usar a respiração simples, tá? Então o cara que é o mastermind na ansiedade, ele passou uma técnica que faz, é muito bom para promoção pessoal, mas assim a gente entende que dentro da clínica psicológica e dos casos psicológicos a gente precisa respeitar o limite das pessoas, né? Então nós precisamos começar do início e repetir o início até que isso fique muito bem claro para vocês, tá? E, por último, comprometimento e motivação para não desistir dos seus sonhos, tá? Aqui é fundamental para a gente continuar na nossa jornada de autoconhecimento, para entender que as crises de ansiedade você vai precisar ter uma jornada, tá? Você vai precisar aprender técnicas específicas, vai precisar aprender uma lógica sobre isso, vai precisar de apoio também para que você consiga seguir essas técnicas. E é muito importante porque na hora da aplicação da técnica terão algumas objeções, algumas coisas que você vai precisar aprender, tá? Então, daí eu considero essa última aula, que será ao vivo, será um bate-papo bem bacana, eu considero essa última aula uma aula fundamental para que você consiga lidar com as crises de forma saudável. Ficamos por aqui hoje, a aula foi de 40 minutinhos, estou muito feliz com essa aula e vocês terão todo o material de suporte lá, tá? Então, como eu falei, nessa aula a gente falou da importância da respiração, de trabalhar a musculatura, e lá vocês vão ter o apoio por áudio e também através de um material escrito, tá? Material em PDF dá para vocês. Então, nós nos vemos na próxima aula. Bacana que você esteja até aqui comigo. Isso significa que você quer trabalhar a sua saúde emocional. Fico muito feliz e vamos seguir essa jornada juntos. Eu gostaria muito de te ajudar e se você tiver algum feedback sobre a aula, me procura, tá? Fala comigo e a gente tira as suas dúvidas. Um abração e até a próxima. Amar e mudar as coisas.